Então vamos começar aqui o nosso quadro inicial. Vou trazer notícias, transformar isso aqui num telejornal da saúde, um telejornal onde vamos falar de reposição hormonal, climatério. Hoje, falando em dados, em números crescentes, cada vez mais a população vai envelhecendo. Cada vez mais vamos precisar de reposição hormonal. Cada vez mais o mundo envelhece e a longevidade também. Então, se você pensar que hoje você começa a ter problemas hormonais, as mulheres com 35 anos e os homens 45, 50, onde a ciência fala, uma queda hormonal leve ali no início, para a mulher isso é mais pesado, porém essa mulher com 45 já vai ter uma queda hormonal brusca. E com 50, absurda. Vamos supor que eu estou pegando o pior quadro, 50 anos, que isso já é, uma pessoa chegar a 50 anos com poucos sintomas da menopausa já é um ganho vitorioso de genética. Supondo 50 anos, a expectativa vai para 125, 130 anos em 2032, alguns dados, eu quero que confirme esses dados aí depois, mas só para fazer o piloto para vocês entenderem o quadro e o público que a gente está trabalhando. A gente tem uma má informação gigante sobre esse tipo de problema. A gente tem uma insatisfação absurda da reposição hormonal. Eu quero que o Nicolas traga os dados e coloque aqui para vocês verem quanta gente a gente vai atingir. A insatisfação da reposição de ginecologia, da insatisfação da reposição da endocrinologia, da insatisfação da reposição de um modo geral, em termos de gel. Até o dentista entrou nessa área, tentando fazer uma reposição, que também é muito mal feita. Então a gente vai ter mulheres insatisfeitas usando cada vez mais remédios psiquiátricos. Temos problemas de varizes, de coronários. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que tanto o homem quanto a mulher vão envelhecer. E a gente vai ter um mercado, um paciente não de 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas de 50, 60, 70 anos escutando a gente. E essa fase de descoberta, de virada de jogo, de expectativa de vida maior, não é igual à geração passada, que ela, com 5, 60 anos, pensava em se aposentar. Então, eu quero que você preste atenção nesse piloto, porque isso aqui vai ser a marca da gente. A gente vai estar na ponta, falando sobre um assunto que vai interessar muita gente, um assunto que vai bater recorde de audiência. Quando algumas famosas falam, nossa, o negócio estoura, tá? E eu vou começar com algumas notícias para você entender. Então, iniciando aqui, sou o Dr. Pablo Melo, sou pós-graduado em nutrologia, sarcopenia e obesidade, tenho várias pós-graduações em longevidade, nutrologia, com o Dr. Ítalo Rachid e Dr. Lai Ribeiro, Dr. Osmar Coutinho, que é o grande pai dos implantes aqui no Brasil, a gente está na frente por causa dele. Eu sou um médico voltado para nutrição, hormonologia e medicina integrativa. Um médico que vai ver o todo, vai ver os hormônios como um todo, vai ver o envelhecimento de qualidade. Eu tenho uma mãe de 66 anos que trabalha comigo hoje. Eu tenho um pai de quase 70 anos que não usa nenhum medicamento e é professor universitário. Sou universitário de química, tá? Que tem doutorando ainda, que ainda atua, que não tem nenhum problema de saúde. Então, o que a gente quer é atingir esse público, e é um público gigantesco. A gente não está falando de corpos bonitos, ele está falando muito mais do que isso, ele está falando de saúde e prevenção. Então, eu quero trazer a primeira notícia aqui, que sai toda semana, uma notícia bem confusa sobre essas coisas, né? Curitiba pode ter campanha de conscientização sobre menopausa. Olha a preocupação aqui do jornal Plural de Curitiba. Curitiba pode ter campanha de conscientização sobre menopausa. Do jornal Plural Curitiba. A ideia é desmistificar pessoas e combater desinformação sobre climatério e menopausa. Olha que interessante a proposta, né? E a proposta da vereadora. Então a gente está aqui vivendo um mundo novo, tá, gente? A vereadora já está preocupada com isso, em trazer essa proposta para poder o pessoal entender. Porque a desinformação está tão grande, as mulheres sofrendo, não sabendo o que fazer. Então, vamos trazer a explicação, essa conscientização de entender que menopausa, a primeira que eu quero trazer para você, a primeira conscientização é que menopausa não é só calorão. A menopausa, ela não passa, a menopausa não é só um tratamento estético. Ela é muito além disso. Ela é um controle de doenças cardiovasculares, ou seja, problemas do coração, vasinhos, e tudo mais. Quero também trazer para vocês a ideia de que menopausa é algo que a mulher entrou e passou um ano sem menstruar. Isso é um conceito antigo, mas é um conceito que se preconiza hoje. Eu não posso mudar um conceito, mas eu posso te explicar que
5 anos antes, os sintomas começam todos, independente da parada da menstruação. E o que a gente está falando? Está falando de remédios psiquiátricos, remédios para dormir, insônia. Então essa campanha de conscientização que Curitiba está fazendo já é um grande avanço. Olha que interessante também e que grande errôneo é essa notícia. Especialista indica 4 hábitos saudáveis para atravessar a menopausa. Atravessar a menopausa. A menopausa não tem fim. Esse conceito de 10 anos da menopausa está totalmente atrasado. Isso é um conceito muito mais antigo e antiquado. Baseado em quê? Baseado em uma filosofia que as mulheres tinham 10 anos de janela de menopausa, depois acabava a menopausa. Eu atendi uma senhorinha um dia desse, de 70 e poucos anos, e ela falou: meu filho, não sei o que acontece comigo. Eu tenho todos esses problemas até hoje e não acabou minha menopausa. Então é esse tipo de coisa que a gente deve despromover. Estado de Minas, tá? Médico desmistifica o climatério e compartilha orientações práticas para aliviar sintomas e promover bem-estar. Especialista indica 4 hábitos saudáveis. Não li a notícia, mas vamos ver o que é a bobagem, né? A menopausa é uma fase natural da vida, que não acaba nunca, ainda é secada por mitos e incertezas. Até o médico também não tem certeza do que ele está falando. Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia indicam que 30 milhões, será que essa audiência está boa, né? Estão vivendo na faixa etária do climatério e menopausa, representando 8% da população feminina. O mesmo estudo revela que 82% dessas mulheres enfrentam sintomas que comprometem seu bem-estar. E 8 a cada 10 vivenciam sentimentos psicológicos negativos, ou seja, quase 100%. E eu te digo, não é 8 a 10, não, é 100%, tá? Ansiedade, depressão, insônia, constrangimento, vergonha, baixa autoestima, casamento acabando. Eu posso trazer mais outros sintomas. Ganhar peso, tá? E especialista ginecologista, cirurgiã oncoginecológica, tá? Que eu mete aqui e tal. A chave para a menopausa tranquila é um envelhecimento saudável, reside na prevenção contínua. Não falou nada. Falou uma frase vazia, sem contexto, sem nada. Então, você vê o tanto que coisa... E é isso, é a dica dela. Cadê os 4 hábitos aqui? Vamos procurar na notícia os 4 hábitos saudáveis, que até agora eu estou procurando saber qual é. Que ela jogou uma frase solta no universo e não chegou nessas 4 fases. E é isso, tá? Não acredito que não tem nem os 4 hábitos saudáveis aqui. Para de medicar aí o tema e oferecer um caminho para o envelhecimento saudável, a ginecologista e tal. Não fala. Engraçado. O título da notícia é: indica 4 hábitos saudáveis para atravessar a menopausa, mas não fala nenhum. Hábito saudável, agora vamos lá. Hábito saudável para enfrentar a menopausa: medir seus hormônios, conversar com um médico que entende de hormônios, que geralmente não é o ginecologista, tá? Essa é a grande razão da confusão toda. Menopausa não acaba, não tem fim, e esses hábitos saudáveis não vão mudar realmente o conceito da doença. Você pode treinar, você pode tomar chá, você pode fazer o que for, que não vai mudar nada. Mais uma notícia aqui que chegou pra gente do Correio Brasiliense: diferenças entre menopausa e perimenopausa. Antes dele falar qualquer besteira aqui, eu já vou antecipar para vocês qual é a realidade. Menopausa, o conceito é 1 ano sem menstruar. Perimenopausa são até 10 anos antes. Porém, tem a menopausa mais intensa, a perimenopausa mais intensa, são sintomas bem claros. É sintomas onde a mulher está menstruando, tem depressão, ansiedade, vazios na perna, problemas de pele, problemas no relacionamento, libido baixa, a memória fica muito ruim, ela fica muito esquecida o tempo todo. Então eu vou ter pessoas ali que não vão estar bem de jeito nenhum. Então o Correio Brasiliense aqui tentou trazer algumas notícias boas de um jeito menos didático, tá? Mas aqui o Correio Brasiliense traz essa notícia. Já é uma preocupação entender as diferenças. O tratamento começa na perimenopausa. Conselho: 35 anos, começou a ter algum problema de sono, insônia, ansiedade, busca ajuda. Busca um profissional que entende de hormônios, pede para ele um check-up hormonal. E se você estiver sentindo e ele falar que você não tem nada, não acredite. E se ele te mandar para um psiquiatra e falar que é coisa da sua cabeça, não acredite. Porque tem fatores ali que você só vai entender se você aprofundar o assunto. Como tem algumas coisas, eu tenho alguns livros que você pode baixar no meu Instagram, Dr.Pablo Melo. Então, nesse momento, você pode vir daqui a pouco e baixar todo esse conteúdo e entender um pouco mais sobre perimenopausa. Adriane Galisteu, uma notícia aqui do jornal O Globo.
A Adriane Galisteu, famosíssima, né? Relembra a chegada da menopausa e apoia outras mulheres. Empoderamento. A Adriane Galisteu relembra a chegada da menopausa e apoia outras mulheres em empoderamento. A apresentadora também contou que o filho de 14 anos passará 2 semanas na Escandinava, jogador de futebol. Isso não tem muito a ver com a notícia não, mas estava aqui, tá? Aos 52 anos, a apresentadora já viveu a chegada do climatério. Embora fale hoje com tranquilidade sobre o assunto, ela entende quanto o período pode ser complicado para as mulheres. Já conversei com uma mulher que passou tranquilamente, mas não é o caso da maioria. Isso não existe. Não existe passar pelo climatério. Não existe passar pela menopausa. O que ela quis dizer ali, não sabe quais são os sintomas. O que as mulheres acham? Que estão no calorão. Então, quando eu tenho essa dúvida, o sintoma está muito mal explicado, então a mulher vai acabar caindo nessa pequena pegadinha, e escutar um negócio desse, ó. Ah, então quer dizer que eu não vou ter nada. Todas vão ter. Gente, isso é uma programação do DNA. Isso é uma programação que vem de Deus. É uma programação que vem lá do nosso genética, da nossa genética. A gente fala tanto de genética, que essa é a parte que a gente tem que se preocupar com genética. É a única coisa que é genética. Hipertensão raramente é genético. Pode ser que menos de 1% ou menos, tá? Diabetes tipo 2, não tem genética nenhuma, é comportamental, é como se comporta em relação às coisas. Então vamos lá. Embora fale hoje com tranquilidade sobre o assunto, ela entende o quanto o período pode ser complicado para as mulheres. Já conversei com uma mulher que passou tranquilamente, mas não é o caso da maioria, que não está preparada e conversa pouco sobre o assunto. Disse Galisteu, durante o evento de lançamento da nova coleção, não sei o que lá, precisamos estudar mais sobre a reposição hormonal. Concordo com ela. O que é preciso fazer? Muitas vezes o médico pode não dar alguma orientação muito precisa. Preste atenção nessa frase. A Adriane Galisteu, que não é nenhuma especialista em saúde, falando precisamos estudar mais sobre reposição hormonal. Por isso que eu tive que abrir os cursos de reposição hormonal, de implantes hormonais, de como fazer uma reposição bem feita. Eu peguei toda essa dor desses pacientes e entendi que quantos chegaram em mim, passando por 7 médicos, 8 médicos, ginecologistas, endocrinologistas, nutrólogos, títulos que não resolvem, RQS que não resolvem, porque estão atrasados. Então, acho que a gente está falando o cara está falando em câncer, está falando de 1970. O cara está falando de problemas colesterol alto, dando simvastatina, mas a gente sabe que isso é um problema hormonal, isso é fisiologia. Então, a minha preocupação é toda essa. A Adriane Galisteu disse mais uma vez, ó, quero que acentue essa frase aqui, ó. Precisamos estudar mais sobre a reposição hormonal, o que é preciso fazer. Muitas vezes o médico pode não dar orientação precisa. E aí você fica meio sem saber o que fazer. Foi o que aconteceu com aquela amiga dela. Quando ela perguntou se ela sentia sintomas de menopausa, claro que sente. Olha pro rosto dela, olha as varizes, olha a marca da idade, a perda do colágeno, o cabelo afinando. Quem é que tá bem? Um cabelo fininho, um cabelo grandão? A mulher na menopausa ali com 60, 70 anos vai ter queda de cabelo. A mulher com reposição hormonal, bioidêntica, em implantes, eu garanto que tem crescimento capilar. Quando você faz um tipo de reposição que é via comprimido, que é a reposição padrão, se geralmente é feita quando há calorão e o estradiol está baixo, depois a gente vai aprofundar esse assunto. Se você quiser aprofundar mais agora, você pode me seguir lá, DR Paulo Melo, no Instagram, e procurar sobre esse assunto. Então lá eu vou aprofundar níveis muito maiores. Também temos o Pablo Flix, onde eu vou trazer conteúdo de qualidade para você entender o que está acontecendo com você, com informações super precisas e baseadas em ciência, tá? Então, além de conversas informais com suas seguidoras, a Adriane Galisteu também ressaltou a parceria com um portal aí, em que discute o climatério e a menopausa com o objetivo de conscientização. Conseguimos aprovar uma lei estadual em São Paulo que visa garantir o acesso a tratamento hormonal e outros cuidados. Gostaria que isso se estendesse via SUS para todo o Brasil, para alcançar as mulheres de todos os estados. Depois a gente vai entrar nessa pauta aqui, tá? Do tratamento de São Paulo e a confusão que vai ser feita aqui entre reposição hormonal e implantes hormonais e colocação de implantes. Vai ser uma mistureba de salada aqui, tá muito grande, tá? Mas por enquanto a ideia é muito boa. Espero que o caminho que esteja seguindo seja real. A Adriane Galisteu fez a parte dela, tá ótima, linda, maravilhosa. Ela falou que botava maquiagem, derretia, não se sentia bem.
Isso é bem comum na menopausa. O calorão, que é aquele calor, não é calor no corpo, é um calorão que incomoda. A mulher fica desnorteada, crise de ansiedade. O casamento vai indo embora, gente. Como é que você, médico, deixa uma paciente desse jeito? Vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer, vamos para uma dica prática agora, são os exames. Exames de testosterona total, testosterona livre. SHBG é muito importante. Eu sei que tem muitos termos aqui que não dá para explicar aqui, mas você tem que perguntar para o seu médico. Estradiol, estriol e estrona são estrogênios diferentes. Tem uns que eu quero alto, outros baixos. A progesterona e um quadro sintomatológico gigante de sintomas. Eu quero que minha equipe coloque aqui os sintomas do climatério para você entender se isso está acontecendo com você. E olha que é só uma pequena parte, tá? Nos próximos dias ela embarca para não sei aonde, no litoral da Turquia, acho que não mais importa mais nada aqui a notícia, e é isso mesmo. Mas a Diana Galisteu fez a parte dela, tá? Avisou as mulheres que existia isso. Outro que eu achei muito interessante, tá? Eu vou explicar isso mais detalhadamente para você. Nossa, a última notícia do dia que vai trazer um conhecimento e você vai casar com muitas coisas. Porque eu vou trazer a notícia e vou conectar com o que é real. Eliana detalha capsulite adesiva atribuída à menopausa. Por que capsulite adesiva? É porque ele já deu a notícia direto, tá? Se ele falasse só para mim que ela tinha capsulite adesiva, e eu sei que ela está na menopausa, um problema no ombro, que a cápsula foi lá, desenvolveu aquilo ali, e o cirurgião precisou operar. Olha como ele descreve. Eliana detalha a cirurgia após paralisia parcial do ombro. Ela perdeu o movimento do ombro, uma capsulite. Mas vamos voltar um pouquinho atrás e entender o que o estradiol faz. Ele cuida dos tendões, ele cuida da circulação, outras coisas mais, tá? Mas vamos focar aqui. Se ele cuida do tendão, eu deixo aquele tendão mais duro, mais rígido, qual a tendência que eu tenho? Certo? A mulher começa a ter dores articulares, dor no ombro, talvez porque ela treinava, provavelmente, tá? Não quer dizer que isso pode acontecer com qualquer um. Mas dores aqui, ó, na mão, é muito comum. E é confundido muitas vezes com o quê? Com a coisa chamada artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, que não é menopausa. Essa artrite, essas dores articulares, esse tendão já ligamentar doendo, esse sofrimento que você vai lá no médico, aí você vai lá no seu médico para falar de hormônio, ele não fala nem disso para você, ele não conecta as coisas, isso gera uma dificuldade muito grande para as mulheres. As mulheres ficam perdidas. Aí depois ela vem com a capsulite adesiva. Olha que loucura, gente. Isso não é perder o movimento do ombro, tá? Vou ler o resto da notícia agora. A renomada apresentadora Eliana, de 52 anos, quer seus dedinhos, não sei o que lá. Eu conheci ela quando era criança, né? Eu tenho 42, 10 anos a menos aí, então eu era fã dela. Então a Eliana contou os dedinhos muitas vezes, talvez foi isso também que deu capsulite adesiva, não tô brincando, tá? Isso pode ter dado? Não, não foi isso, gente. É questão hormonal. Então ela começou a ter questões hormonais ali perto dos 40 e pouco. Já tinha falado disso em outros momentos, já tinha notícias dela que ela estava na reposição hormonal, tá? Então o episódio resultou em uma paralisia temporária do ombro que ficou grudado ao corpo. E isso é temporário não, tá? Por que ela não vai ser temporário? Só se ela operar. A capsulite adesiva é caracterizada por rigidez intensa e dor no ombro. Por que aconteceu isso com ela? Se ela estiver fazendo reposição e aconteceu isso com ela, a reposição dela está mal feita. Eu não consigo falar mais nada dela porque não é minha paciente, então é antiético. Eu só estou lendo a notícia aqui explicando. Então, para evitar o problema de articulação, dores articulares, dores no joelho, um problema ali de ombro congelado, que é a capsulite adesiva, eu tenho que evitar esse tipo de coisa repondo meus hormônios de forma correta, desinflamando meu corpo, cuidando de tudo. E são mulheres que têm condições de fazer tudo, tá? E faz uma reposição bem mal feita. Fase dolorosa, fase de rigidez. O médico dela deixou ela chegar lá. Você acha que ela só vai ter problema no ombro? Olha que interessante. Ligação com menopausa, o que os especialistas dizem? Vamos ver o que os especialistas dizem, né? Eliana associou o seu quadro à menopausa. Ela associou certo. Até agora não falou que foi o médico que associou, foi ela que associou. Pelo menos aqui é nota 10 para ela, tá? Explicando que a queda do hormônio estrogênio, o que está erradinho aqui, só vou corrigir um pouco, tá? O hormônio não é o estrogênio, o hormônio é uma classe de hormônios. Estradiol, médico, você precisa entender isso, tá? Você que está me assistindo, você precisa diferenciar estradiol, estriol e estrona.
Aqui é a queda do estradiol, que é a classe do estrogênio. Como é um jornal, né? Então a queda do hormônio estrogênio afeta não só o humor e calorões. Agora botaram humor no meio, né? Porque antes era só calorão. Mas também articulações, tendões e músculos. Gente, quem segura a bexiga? Quem é que segura a bexiga? Vou dar letra A. Um guindaste. Letra B. Flutua a bexiga lá na mulher. Letra C. Tendões. E quando esse tendão fica fraco, tem um negócio chamado bexiga caída, que é a mulher que espirra, sai xixi, dá uma risada, sai xixi. E acontece isso numa mulher nova ou numa mulher mais velha? Numa mulher mais velha, no climatério, na menopausa. Então a Eliana teve vários sintomas de várias coisas, né? Só que esses quadros mais íntimos, as pessoas não comentam. Mas se ela tem um problema articular desse nível, pode ter certeza que ela teve dor em outros lugares do corpo. Pode acontecer de não ter? Pode, mas é bem difícil, tá bom? No entanto, o vice-presidente da Febrasgo estão totalmente trazendo protocolos bem desequalizados. Dr. Luciano Pompei ressalta que a menopausa não é causa direta. Então vamos lá de novo. No entanto, o vice-presidente da Febrasgo, Dr. Luciano, o jornal está falando isso, tá? Dr. Luciano Pompei ressalta que a menopausa não é causa direta, mas pode intensificar sintomas em pessoas predispostas. Então, peraí. Dr. Luciano falou que não é causa direta a menopausa. Que podia acontecer também essa cápsula de adesiva numa pessoa jovem com os hormônios lá em cima. Claro, podia. Por que não? Um acidente, carro de moto, né? Um exercício. Mas o que quer dizer isso? Ela está na menopausa, a chance dela vai aumentar e muito, e muito, e muito. Não é intensificar sintomas, é ser a causa provocadora. Porque se eu consigo elevar esses níveis de estradiol para o alto, a chance dela ter uma cápsula de adesivo é quase zero. Só se ela já tivesse esse quadro antes da reposição. E olha que engraçado. Ele iniciou o tratamento com fisioterapia, perfeito, compressa de água quente, uso de anti-inflamatório, que é medicamento, que não é bem um anti-inflamatório. Poderia ser usado outras coisas mais sofisticadas. Eu entraria ali com vitamina C injetável, ácido alfa-lipoico injetável, glutationa injetável. Usaria também a curcumina, que é fantástico, nível injetável. Você vê a curcumina ali com anti-inflamatório potente, sem efeito colateral, como um resultado melhor do que qualquer anti-inflamatório. Mas pode intensificar sintomas em pessoas predispostas. Então, ela começou o tratamento, basicão, né? Fisioterapia, compressa quente e uso de anti-inflamatório. Nada demais aí, como todo mundo já sabe. Porém, esses métodos não conseguiram restaurar sua mobilidade. Por que não conseguiram, gente? Porque ela não tinha estradiol suficiente. É igual a bexiga que caiu. A bexiga caiu, se eu fizer o sling lá, fizer a fisioterapia pélvica para ela subir, ela só vai subir se eu tiver hormônio. Vou ser mais simples. Se eu estou lá com 70 anos de idade, vou para academia, começo a malhar, eu vou ter músculo sem hormônio? De jeito nenhum. Quando eu coloco o hormônio nesse cara, nessa mulher, ela vai ver o resultado. Por isso que ela fez o tratamento fisioterápico e não teve resultado. A fisioterapia ela tem que trabalhar em conjunto com o médico que trabalha com hormônio, para os dois poderem ter resultado. Quando a fisioterapia entender exatamente isso, os resultados das mulheres vão ser fantásticos. Lesão vai diminuir, tudo vai diminuir, tá? Então esses métodos não conseguiram restaurar a mobilidade da Eliana. Ela foi bater aonde? Cirurgia, né? Lá na frente a gente vai falar também sobre as cirurgias de endometriose, adenomiose, de miomas, que são retirados úteros, são retirados ovários, porque não se trata a causa. Então aqui a questão foi, não tratou a causa, mas o vice-presidente da Febrasgo falou que não era a causa da menopausa. Mas também a fisioterapia se contradisse, dizendo que não teve resultado, porque ela não respondeu, e ela só ia responder com colágeno. Vou explicar para você, mulher, como é que acontece isso, vocês vão perceber na prática. Já foram fazer bioestímulo no rosto, botox, qualquer coisa, colocar qualquer coisa no rosto, que eu não sei os nomes agora, mas assim, ó, melhorar o rosto, bioestimulador, tal, ácido hialurônico, tal, e não funcionou direito, e a sua médica ou a pessoa que faz lá o procedimento, que pode ser de outras profissões também, né, faz o procedimento e fala assim, olha, não durou tanto, não respondeu tão bem, simplesmente porque seu colágeno está baixo.
E o colágeno baixo vem de onde? Do estradiol baixo, que é o mesmo princípio, o estradiol, da capsulite lá do ombro dela, das dores articulares, da bexiga caída, dos vasinhos na perna e da memória recente. Estou esquecido das coisas, doutor. Vamos lá, então o doutor Clay comenta que a intervenção cirúrgica é considerada somente após a falha do tratamento conservador. Mas foi um tratamento adequado, do meu ponto de vista, não. Faltou ali a reposição hormonal bem feita, para fazer um quadro melhor. E fazer um tratamento também anti-inflamatório mais potente, não só usando medicamentos via oral ali, para melhorar o quadro dela. Até a cirurgia de recuperação do ombro é complicada, tá, gente? É uma cirurgia bem complicada, que vai passar um tempo com o ombro parado. Então vamos lá. O que ele também, o cirurgião não tem nada a ver com a história, é o cara que pega tudo no final ali, não é culpa dele, nada, na verdade, né? O que eu estou tentando trazer aqui, só para vocês entenderem, é o tratamento precoce. Como é que eu não tenho isso no futuro? Repondo os hormônios de forma adequada e segura. Como é que eu reponho os hormônios dos meus pacientes? Através de implantes hormonais, através de controle dos receptores, através de controlar a inflamação. Porque se essa mulher está inflamada e obesa, com doenças, os hormônios também não funcionam. E aqui no final tem mais uma contradição. Vamos lá, na resto da notícia. Diagnóstico precoce é essencial, concordo. 35 anos, 40, procurar médico para fazer esse diagnóstico. E é para todo mundo, tá? Todo mundo vai ter, só depende da fase. E não é só exame de sangue, é clínico. O seu médico tem que entender de clínica. E ele vai entender, se ele estudar bastante clínica, ele vai entender, identificar até no seu corpo os sinais. Vazios na perna e a memória falhando, isso é um sinal clássico do estradiol indo embora. Tá? No climatério, faz assim, ó, que é a perimenopausa, que é antes de parar de menstruar. Você tá tudo sintoma já, tá? Consciência, aqui, ó, cuidados hormonais da menopausa. Na verdade, e até na perimenopausa, a terapia de reposição hormonal pode ajudar na lubrificação e saúde das articulações. Agora ele afirmou e contrariou o que o outro da Febrasgo falou lá em cima. Aqui embaixo ele falou que isso é bom, funciona e ajuda, e lá em cima ele falou que, lendo de novo a notícia, por isso que é confuso, tá? Tá todo mundo confuso. Ressalta que a menopausa não é a causa direta, mas aqui embaixo, contrariando o vice-presidente da Febrasgo, ele fala aqui, ó, cuidados hormonais na menopausa, ou seja, reposição hormonal adequada, pode ajudar na lubrificação e saúde das articulações, evitando o que ela teve. Consciência emocional e física, autocuidado e exames regulares são fundamentais, pois o corpo dá sinais, o corpo fala. Alerta, Eliana. Eliana tá mais especialista do que os médicos. Tá de parabéns, Eliana, tá? Uma das coisas que eu mais falo é isso, o corpo fala, ele vai falar com você, ele vai te dar sintomas. Então vamos lá, estudos nacionais indicam que cerca de 20% a 10% das mulheres na menopausa sofrem com dores articulares relacionadas à queda hormonal. Sociedade Brasileira de Reumatologia. Esses dados são bem maiores, tá? A capsulite adesiva afeta entre 2 a 5% da população geral, com maior incidência entre mulheres de 40 e 60 anos. Por que mulheres de 40 e 60 anos? Porque elas estão no climatério da menopausa. Então espero ter ajudado com essa notícia, tá? E trazido mais informação e conteúdo de qualidade. A gente vai pegando essas notícias aqui e vai trazendo quadros semanais para você. Eu adorei esse formato, espero que você tenha gostado. Vamos para frente.